Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Marco 4.0 Podcast, que é o meu podcast. Para quem não sabe, meu nome é Marco, eu sou médico, trabalho com psiquiatria e saúde mental, com foco em estilo de vida saudável. E hoje eu tenho meu convidado aqui, Rafael Viana, com PH e 2 N's. Gostou? Gostei. Ator, modelo, já fez várias novelas, várias peças de teatro. Eu vou mencionar algumas aqui para vocês. Por exemplo, ele foi o Laerte em O Outro Lado do Paraíso, fez também Flor do Caribe, Araguaia, que rendeu um troféu para ele, né? E a gente vai conversar sobre isso. Tobias, na Terra Prometida, novela da Record, que fez o maior sucesso também, né? E a última, o ano passado, foi O Tempo Não Para. O Tempo Não Para. Novela, sim, é. Novela O Tempo Não Para. E também vem gravando aí o Vai Que Cola. Exatamente. Também o ano passado você gravou. Foi. Ano passado a gente fez a 10ª temporada e agora a gente começou a gravar a 11ª temporada. Perfeito. Então, Rafael Viana, bem-vindo ao show. Para mim é um prazer ter o Rafa aqui. Rafa é um grande amigo. A gente já tomou vários chopes, vinhos e cervejas juntos. E toda vez que a gente senta para conversar, eu fico bem surpreso assim com as histórias, com a sua trajetória de vida, a gente troca muita experiência, né? E você, não sei se, eu acho que você não sabe, mas você me ajuda muito na prática médica, pra galera, o pessoal que tá assistindo aí, sentar com um ator e ter a visão de vida que vocês têm. Tô me baseando nas experiências que você já teve, me ajuda muito a entender os meus pacientes, por exemplo, né? Então, obrigado pela tua presença. Não vai ser nada diferente do que a gente já não fez tomando um vinho e comendo a comida maravilhosa. Para quem não sabe, ô Torres, o Rafa cozinha como ninguém. Ó, sério? Vai muito. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer, é um prazerzaço estar aqui com você. E para dizer também que o melhor risoto que eu já comi foi feito pelo Marcão. Esse final de semana, fui me arriscar a fazer um risoto. Foi meu primeiro risoto. Risoto não é uma coisa que eu tenho o hábito de cozinhar. Me inspirei muito no que eu vi você fazendo e cheguei à conclusão. O risoto do Marcão realmente é muito diferenciado. Quem dera. Isso aí são minhas raízes italianas. Maravilha. Ó, eu vou começar. A gente vai abordar a sua vida, a trajetória de vida e tudo mais. Eu tive a intenção de trazer aqui muito além da sua história. O Rafa, vocês podem acompanhar lá nas redes sociais, o Rafa tem um estilo de vida muito maneiro, assim. Então, eu acho legal a forma como você coloca atividade física dentro de uma rotina que, em teoria, é sempre muito doida, assim, com muita coisa acontecendo. Às vezes a gente não consegue, acho que eu compartilho também com essa oscilação de horário, diferença de rotina, e assim, manter uma boa alimentação, sono, atividade física é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Eu acho maneiro como você lida com isso no seu dia a dia. Primeira pergunta... Desculpa. Você... Não, eu já ia sair falando. Você sabe como é que é. Vambora. Primeira pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade, assim, tá? Então, quais que você acha que foram os seus melhores trabalhos? Vamos começar a falar um pouco do seu trabalho. Então, vamos lá. Trabalho. Eu acho que no teatro, começando pelo teatro, né, um trabalho muito importante, assim, foi Veridiane e Eu, que foi o primeiro espetáculo da companhia de teatro que eu faço parte, que é a Companhia de Teatro Íntimo. Esse ano a gente está completando 18 anos de existência de companhia de teatro. Foi um processo de trabalho que é praticamente impossível de se realizar hoje em dia, porque foram 8 meses de ensaio, de segunda a sexta. Você conseguir reunir um grupo para você ensaiar por 8 meses um espetáculo é muito difícil dentro do cenário de hoje em dia. Uhum. Isso foi no ano de 2005, logo após eu concluí, né, a Casa das Artes de Laranjeiras, a CAL, que foi o meu curso de teatro, e logo em seguida a Oficina de Atores da Rede Globo. Lá eu conheço o Renato Farias, diretor. A gente convida ele para dirigir um espetáculo que a gente queria fazer, eu e um outro ator, o Augusto Garcia. E aí o Renato acaba convidando a gente para ler um texto que era Veridiana. A gente se apaixona pelo texto e ali
começa-se a reunir o elenco para esse espetáculo. Foi um espetáculo maravilhoso, transformador assim na minha carreira. Rodamos festivais, fizemos algumas temporadas desse trabalho e foi um trabalho muito importante. Tem outro trabalho também que eu tenho um carinho muito grande, que foi o espetáculo Usufruto, que era um espetáculo que eu fazia com a Lúcia Veríssimo, de direção do José Posse Neto, que é um grande diretor de teatro no Brasil. E aí vieram vários outros trabalhos na companhia também muito marcantes, principalmente os trabalhos que a gente fez em cima da obra poética de grandes poetas brasileiros, como João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, entre tantos outros. Na TV, eu acho que vale destacar Araguaia, que foi assim a minha primeira novela na Rede Globo, que tive a sorte de ganhar um prêmio, que foi o prêmio Ator Revelação no troféu Melhores do Ano. A sua primeira novela? Foi minha primeira novela na Globo. Uhum. A minha primeira novela foi em 2005, na Record. Era uma novela chamada Bicho do Mato, que eu interpretava um indígena, que foi uma experiência maravilhosa, porque fez com que eu fizesse todo um mergulho dentro da cultura, né, dos povos originários, que era uma cultura que eu muito pouco conhecia. E a partir daí eu conheço os Funiôs, que é um povo que fica ali em Pernambuco, próximo à hidrelétrica de Paulo Afonso. Tenho contato com eles até hoje e ali eu começo o meu mergulho de aprendizado a respeito dos povos originários aqui do Brasil. Depois de Araguaia, tem um outro trabalho que eu tenho um carinho enorme, que foi a novela Flor do Caribe, que foi o meu primeiro vilão e que foi um trabalho assim que me marcou muito, muito em vários aspectos. Deixo aqui o meu agradecimento ao Walter Negrão, que era o autor dessa novela. Foi a minha segunda novela dele. A primeira foi Araguaia, que eu já cheguei já com o pé direito e vivendo tudo que vivi e ganhando esse prêmio e concorrendo a outros prêmios também por esse papel. E depois em Flor do Caribe, o meu primeiro vilão na televisão, que foi uma experiência maravilhosa. Você fazer um vilão realmente é um personagem que você tem muitas possibilidades, muitas camadas para trabalhar, muita dualidade para construir em termos de construção mesmo psíquica, né? E aí puxando já para a tua especialidade. Foi um trabalho bem desafiador, muito... Perdão, gente. Não, quer atender? Pode atender. Eu tô igual a minha avó, esse é o meu colírio. É o colírio que eu preciso pingar. Quer atender? Pode atender. E eu tô colocando esses alarmes assim. Ah, é o colírio. É o colírio. E aí ele tem Agora que eu entendi. Ele tem aparecido nos momentos mais assim. Tudo bem, dá pra segurar. Não, depois traz o colírio. Pera aí, deixa eu pingar. A Mari vai trazer. É Pinga um corticoide, cara, que eu tô pingando na vista. Maluco. Realmente preciso... Ele tá na flor da idade, ó. Pô, eu comecei a usar lente de contato com 15, eu tô com 39, são aí 24 anos usando lente de contato. Mas é só em um olho, Rafa? Porque eu tô com uma alergia só nessa pálpebra. Ah, tá. É uma alergia à lente. Valeu, produção. Mari. Obrigado. Mari vai aparecer daqui a pouco aqui. Não tem problema, não. Mas então, aí voltando lá... Ó, quem for meu paciente aí, ó, já sabe, põe o celular pra tocar e não tem mais desculpa pra tomar remédio. Não, e eu sou Caxias, assim, é na hora certinha, e eu tenho que colocar o despertador, porque, enfim, mil coisas na vida, senão a gente deixa pra lá, esquece, perde a hora, e aí... Mas voltando ao Hélio de Flor do Caribe, fazer um vilão é sempre muito interessante, assim, sabe? E eu tive um retorno do público, cara, que foi algo assim que eu nunca tinha vivido, né? Que é o fato de você fazer um vilão, o quanto isso mexe com as pessoas. O personagem, ele era um vilão, né? E ele tinha, assim, grandes atritos e embates com o pai. E quando você mexe nessa temática familiar, cara, é impressionante o que isso gera no público. É mesmo? Eu me lembro muito... Na época eu morava até aqui na Barra da Tijuca, né? E aí próximo à minha casa tinha uma espécie de um hortifruti que eu fazia as compras, né? E eu me lembro diversas vezes de eu estar lá fazendo compras
e daqui a pouco eu cruzar olhares assim e a pessoa me olhar e me evitar e fazer uma cara feia pra mim. E aí no início eu não entendia muito aquilo e daqui a pouco eu fui entendendo que era por causa do personagem. Eu na cidade da música, né? Hoje Cidade das Artes, na época era Cidade da Música, eu fui lá assistir um espetáculo e eu tava inclusive com um ator que fazia meu pai e a atriz que fazia minha mãe, que é Luiz Carlos Vasconcelos e Círia Coentro. Beijo grande pra vocês. Que eles estavam na fila, eu vim chegando, tinha uma senhora conversando com o Luiz, e o Luiz é um ator incrível, maravilhoso, e que tem um palhaço há muitos anos, então é um cara super espirituoso. Eu me lembro de eu estar me aproximando assim, e ele fala assim, aí ó os trupícios chegando aí. Brincou e apontou para mim. Aí a senhora já veio na minha direção e falou assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa com você. E eu sou alto pra caramba, ela é um pouco mais baixa, eu me abaixo assim pra ficar mais próximo e pra ouvir ela melhor e tudo mais. Cara, ela me dá 3 mocas na cabeça. É engraçado de ouvir, né? Mas foi completamente constrangedor. Eu me senti completamente invadido, cara. E eu todo solícito, a senhora, né? Aí eu, sim, tudo bem. Aí abaixo assim pra ouvir. Toma. Ela, toque, toque, toque. Aí, cara, eu fiquei assim, desnorteado, assim, eu olhei pra ela e falei, que isso, senhora? Pra você aprender a nunca mais fazer isso com um pai. E começou um discurso ali, e eu fiquei assim, caramba, é impressionante, né? O quanto que isso mexe com as pessoas, né? E tem pessoas que embarcam nas histórias e não tem essa diferença do ator pro personagem, né? Compra aquela história, compra aquele personagem e leva isso pra vida, né? Foi assim, passei por algumas situações, inclusive passei por uma situação maravilhosa de um tio meu me ligar, e esse tio meu me liga, eu atendo ele, fala tio, como é que você tá? Que história é essa? Que você foi preso? Eu falei, como assim, tio? Que história é essa? Como que um Viana é preso, rapaz? O que você aprontou? Onde é que você tá? Você tá em que delegacia? Eu falei, tô em delegacia nenhuma, que história é essa que eu fui preso? Eu não fui preso. E eu nem lembrando que ele tava falando da novela. Ele em casa escutou alguém falar, o Rafael foi preso, estavam falando da novela, ele nem foi querer saber o que era. Pegou o telefone, me ligou, desesperado, e eu falando pra ele, eu não tô preso. E ele achando que eu tava mentindo pra ele. Eu falei, tio, eu não tô preso, isso deve ter... Aí que caiu a ficha, eu falei, isso foi na novela. O personagem foi preso, que eu tô preso, eu tô preso. Que isso, não tô preso. E ele não aceitava a ideia, ele virou uma chave, ouviu a informação, virou uma chave, achou que eu tava preso, me ligou pra puxar minha orelha e pra tentar me ajudar. Foi assim, essa foi uma novela que rendeu assim muitas histórias, né? E para fechar de novela, teve uma outra também que foi muito marcante para mim, que eu tive ali um contracenar maravilhoso, que foi Outro Lado do Paraíso, que eu fazia par com a Glória Pires, que é uma atriz que eu admiro muito. Acho que o Brasil todo, né? Exatamente. É uma atriz assim, crescemos vendo Glória na TV e fazendo personagens brilhantes, assim. Acho que o primeiro personagem assim que marcou e que habita aqui, né, as minhas recordações foi Ruth e Raquel, né, de Mulheres de Areia, que era um trabalho maravilhoso, incrível. E tive também uma cena que foi a cena da morte do meu personagem, da morte do Laerte, que foi com Marieta Severo, outra atriz que eu acho maravilhosa. Uma sequência de mais de 10 minutos de cena, uma cena assim com um desdobramento incrível até chegar ao momento final, que é o momento que ela dá uma tesourada e mata Laerte. Acho que basicamente foi isso. Basicamente foram esses uns trabalhos assim que... Claro, né? Todo trabalho, ele... É difícil assim, a gente elencar trabalhos, né? Porque todos são especiais e dizer o contrário é mentira, porque de fato todos são especiais por todo o trabalho, por toda a construção que tem por trás. Mas aqui, vamos deixar esses aqui como sublinhados. Você mencionou
em uma parte da sua fala, você menciona dualidades, camadas, personalidade, personagem. E isso é uma zona cinzenta entre a psicologia, a psiquiatria e o artista, né? Inclusive, estava atendendo agora, né, antes de vir para cá, eu estava atendendo uma artista, né? E algumas coisas me inculcam muito, assim, porque eu fico imaginando a dificuldade. Primeiro, eu tenho uma dúvida, que é como é que eu preparo para você entrar em um personagem, porque as pessoas acham que é entrar pela porta e mudar o rosto, mudou ali e acabou. E eu acho que os grandes atores, eles têm que entender o mundo, assim, qual mundo eu vou entrar, que papel eu vou fazer, como é que é o contexto cultural, social, econômico do meu personagem para que eu consiga fazer de uma forma melhor. Então, quando você fala que você conheceu o povo indígena para fazer um índio, isso me chama atenção. Da mesma forma, eu não sei se você conheceu um pouco do mundo médico você fez um papel de um médico militar. Então, como é que funciona esse preparo para que você entre no personagem? Porque eu acho que as pessoas acham que é muito simples assim. Eu vou aproveitar esse teu gancho e vamos escolher, de repente, uma outra palavra. O entrar no personagem traz muito essa ideia de que é algo que você pega e entra, Isso, né? exato. E eu prefiro usar uma palavra que é construir um personagem, que é Perfeito. uma construção. É como pintar uma tela, é como construir, né, uma mesa, é como construir algo. É uma construção. A gente vai construindo o personagem, né? Você tem um personagem, você tem ali uma sinopse dele, né? Qual é a profissão que ele faz, qual é o contexto familiar, o que é. E aí você começa a construir esse ser humano. Você vai dar vida a esse ser humano. Fiz uma novela chamada Morde a Assopra, que eu fazia um médico, um oncologista. E aí eu fui estudar, fui conhecer médicos, fui ver o clima que era. É mesmo? É necessário esse mergulho, assim, né, para você dar vida. Quando eu fiz o Hélio, ele era um filho de pescador que nasceu ali dentro daquele contexto, que o natural seria ele seguir o ofício do pai, ele não queria seguir isso, ele queria um outro caminho para ele, e ele foi estudar administração de empresas e foi trabalhar numa grande empresa. Então, tudo isso eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou ver o clima, eu vou conhecer o ambiente, eu vou conhecer pessoas, para começar a construir esse meu personagem, sabe? Então, a construção ela é muito do ponto de vista assim, psicológico também. Como esse cara fala, como esse cara se comporta, sabe? Como ele senta, como ele se mostra para o outro. Tudo isso é pensado, tudo isso é estudado, entende? Então você acaba conhecendo diversos mundos por diversos personagens que você... E qual que foi o Exatamente. mais difícil para você entender o mundo assim, conseguir construir o personagem? Eu, por exemplo, se você falar assim, pô, Marcão, faz um índio aí, cara, eu ia ter uma dificuldade absurda, porque é um outro extremo da vida que eu levo hoje. Então, eu construir esse personagem, pra mim, é quase que impossível, assim. Como é que eu vou... E é uma cultura, né, muito diferente da nossa. Muito diferente, muito diferente. O que eu faço assim? Eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou mergulhar, eu vou conhecer. Essa construção, ela se dá muito nesse campo de vista, nesse ponto assim, psicológico, bastante, bastante. E para cada personagem é um caminho. Para cada personagem E o tempo inteiro você está fazendo escolhas, sabe? E isso tudo, na verdade, me deixa, e eu sou muito curioso a conhecer o ser humano. Perfeito. Né? Eu conheço, assim, cara, as minhas amizades, as pessoas que eu conheço, elas são de diversas bolhas diferentes, entende? Eu sou muito curioso no ser humano, porque é o que eu trabalho construindo personagens que são seres humanos. Então, assim, eu sou muito curioso com o outro, sabe? E essa imagem da tela é uma imagem que eu gosto muito, da pintura, né?
A gente vai construir um personagem, é como pintar uma tela. A gente vai colocando cores, vai colocando tintas quentes, tintas frias, camadas, sabe? É de uma complexidade que não tem fim. Uhum. O tempo inteiro a gente está descobrindo uma coisa nova e chega um determinado momento que a gente já está tão apropriado dessa construção que a gente pode levar esse personagem para qualquer cenário e qualquer lugar possível, Uhum. entende? E é um processo. A gente começa tateando, indo descobrir esse personagem, conhecendo, testando, jogando, e chega uma hora que você passa a ter um domínio desse personagem que é impressionante. Uhum. Você pode levar esse personagem para qualquer outro cenário e contexto que você tem propriedade para estar, para ser ele, Uhum. entende? Dentro da nossa companhia de teatro, a gente tem um psiquiatra, o Sérgio Meia, lá do sul de Porto Alegre, e durante 2 anos a companhia participou de um congresso de psiquiatria, onde a gente teve um ator fazendo o Oscar Wilde e ele era entrevistado por linhas diferentes da psiquiatria. Uhum. Ali você tinha um ator fazendo um grande escritor e com tamanha propriedade que ao final, assim, foi notório. Todas as pessoas vinham falar assim o quanto foi impressionante aquele exercício, sabe? Porque elas tinham a sensação de que estavam diante do Oscar do Wilde. próprio, entende? Foram, se eu não me engano, foram 2 ou 3 anos que participamos desse congresso. Teve um ano que foi o Augusto Garcia que fez, no outro ano o Caetano Meylan e no outro ano a Fernanda Boixá. Que é isso, cara, esse é o nosso trabalho, sabe? Essa é a nossa essa construção, essa busca, esse aprofundamento, sabe? Da alma humana e da construção dos personagens é a pesquisa que eu faço, é o que eu acredito, é o que eu busco sempre dentro dos trabalhos. Sabe? E um exemplo marcante na história do cinema é a atuação dos atores que fazem o Coringa, né? Então, geralmente os últimos, geralmente quem faz o papel do Coringa e faz muito bem feito, acaba tendo problemas até, vou usar um termo simples aqui, para sair do papel, assim. Meio que abandonar o Coringa é algo difícil. Alguns até cometeram suicídio e tudo mais. Uhum. Mas eu entendi que é intenso construir, é intenso e longevo construir um personagem. Você se apropria de um personagem que não é você, na maioria das vezes. Mas aí agora eu estou me perguntando aqui como é que você desconstrói esse processo, entendeu? Ou o que você faz para desconstruir. Porque eu imagino, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente se muda, por exemplo, eu cresci no Sul, hoje eu moro no Rio, mas qualquer um que for para Minas vai passar 3 meses ali e vai sair dali falando uai. Pelo menos um uai. Se você for pro Nordeste, você vai... Cara, fica 3 meses lá, você vai voltar falando um oxente. E a gente se apropria de comportamentos também, dependendo do meio onde a gente está. Não só de trejeitos, de fala, mas de comportamento também. Agora eu estou imaginando aqui um ator que faz uma imersão num personagem durante 3, 8 meses, 10 meses. Como é que você sai do personagem? Assim? Ou o que você usa para sair? Porque... Já diria... Não sei se faz sentido a minha pergunta. Não, total. Já diria Lulu Santos, né? Não leve o personagem para a cama, pode acabar sendo fatal, não é isso? Você é uma construção. Você constrói esse personagem. Você tem que criar mecanismo para você entrar nele, né? E para você também sair dele. É óbvio, né? O teu corpo tem memória. Você passa ali 8 horas, 9 horas trabalhando, utilizando uma construção física, por exemplo, que não é tua, né? Você está criando um corpo que não é o seu. Você está utilizando uma voz que às vezes não é a sua, né? Um timbre mais grave ou um timbre mais agudo. Você está passando ali horas trabalhando a sua psique, se estimulando de uma história que não é a sua. Existem vários caminhos e vários métodos, cada um
cria o seu, utiliza o seu, não tem uma fórmula para isso, né? E muitas vezes é quase que inevitável você, às vezes, durante aquele período do trabalho, às vezes na sua vida, usar um trejeito que você criou para o personagem. Porque o teu corpo fica acostumado a, de repente, sei lá, eu estou construindo um personagem que eu criei ele e ele tem uma postura assim, né? Uma coluna super... E aí ele só senta assim, ele, sabe, ele tem uma... O seu corpo fica 8 horas assim, 9 horas, 4 horas, sabe, dependendo do dia. Ao final, caramba, agora acabou. Mas às vezes não, às vezes isso fica no teu corpo, né? Às vezes algum movimento, algum gesto, uma forma de andar. E aí cada ator cria o seu mecanismo. Esse entrar em cena, onde eu vou ali me alimentando de toda essa construção que eu fiz, no final eu procuro desconstruir isso, né? Obviamente eu não esqueço quem eu sou, então eu volto pro meu lugar de origem, né? E existem pessoas que criam assim uma espécie de rito, sabe? Eu me lembro uma vez de ler uma entrevista da Julia Gunn, que ela fazia uma novela das 8, ela fazia uma personagem que sofria com alcoolismo, e eu me lembro dela relatar que após o set, ela sempre tomava um banho quente, né? Obviamente não é só o banho quente, é o que ela está trabalhando ali na cabeça dela, dela se recompor, né? Dela voltar ao seu lugar de origem, vamos dizer assim, né? E tem várias... Cada ator, cada atriz, cada artista tem o seu método para isso. Tem outros que não têm. E que, sabe assim, já vi pessoas que não têm isso e acaba continuando com esse personagem ali, dialogando internamente. Isso, inclusive, pode gerar vários problemas, vistos os casos que a gente tem na história de atores que fizeram personagens e que, né, enfim, tiveram pessoas que morreram porque talvez passaram a lidar, né? Porque, assim, o nosso trabalho também é muito de autoconhecimento, né? O ator, ele acaba também se conhecendo muito, porque você tem que acessar lugares em você, né? Muitas vezes para aquela cena, para aquele personagem. Então, assim, é um grande exercício também de autoconhecimento, né? E somos seres muito complexos, né? O ser humano é de uma complexidade absurda. E como lidar com tudo, né? E que tudo é esse que esse personagem traz, né? Então, enfim, é uma pauta que a gente poderia ficar aqui, porque ela é muito rica, né? Ela é muito complexa nesse sentido. Eu tenho chegado à conclusão que, quando a gente vai entender problemas relacionados à saúde mental, hoje, na sociedade de hoje, né? A gente tem, embora seja um mundo extremamente globalizado e com 1 milhão de informações a cada segundo, acessível, são informações acessíveis, eu não vejo uma sociedade com muita ferramenta emocional, justamente por não se conhecer o suficiente e não ter artifícios para lidar com problemas do cotidiano. Essa é a minha impressão. Não à toa muita gente me procura, e a psicologia, a psiquiatria, problemas de saúde mental hoje, assim, o boom é absurdo. E eu acho que grande parte é isso. Isso é muito... Isso vai do contexto cultural, familiar, como você foi criado e tudo mais. Mas eu tenho chegado à conclusão que eu acho que ninguém consegue entender, lidar e conviver com emoções quanto um artista. Então, toda vez que eu converso com um ou que eu atendo eu fico imaginando um impacto emocional, e eu estou falando de impacto neuroquímico também. Assim, qual é o impacto no cérebro de um artista toda vez que ele entra num palco para falar para milhares de pessoas, entendeu? Ou qual é o impacto emocional, assim, o que passa na cabeça, como é que está a mente desse ator ou desse artista para se colocar na frente de tanta gente
e muitas vezes ser quem ele não é de fato, né? Profissionalmente falando, assim, ele tá atuando, essa pessoa não sou eu e vou fazer o meu melhor aqui para. Então, o artista ele acessa emoções, e eu concordo com você. Você passa por um processo de autoconhecimento absurdo, que inclusive hoje eu estava pensando, cara, eu acho que se alguns, ou a maioria dos meus pacientes fizessem teatro, eles acessariam melhor essas emoções, acho que eles se conheceriam muito mais e, por consequência, eu acho que enfrentariam o mundo de uma maneira diferente. Você acha que ser ator te ajuda como pessoa, de maneira geral, assim? Com certeza, com certeza. Até porque, veja aí, eu tenho 39 anos de idade. Eu comecei a estudar teatro com 14 para 15 anos de idade. Então, mais da metade da minha vida, eu fiz isso e faço isso. E, cara, seria muito difícil eu não ser artista, sabe? É, é difícil até eu falar porque, não sei, eu poderia dizer assim que cada um tem a sua missão, sabe? E não sei, acho que eu vim para fazer isso. É o meu caminho, é uma coisa que não teria como eu nessa encarnação não ser o que eu sou. É algo que me alimenta para tudo na vida. É o meu ofício de ser ator, é o que me alimenta a viver, é o que me. Eu me lembro uma vez de estar vendo uma entrevista da Clarice Lispector, e aí ela sendo entrevistada perguntavam: Clarice, o que que você está fazendo entre um livro e um outro? Aí ela responde ao jornalista: eu tô morta. E eu me lembro que eu, muito jovem, ao ver isso, eu não entendi isso, sabe? Eu falei, mas como assim ela tá morta e tal? E aí a vida veio, a minha vida artística foi acontecendo, acontecendo, e aí chegou um momento que eu falei assim, caramba, hoje eu entendo o que ela quis dizer com aquilo, sabe? Quando você tem um ofício que ele é necessário para sua existência, eu entendo que é esse entreato dela não estar escrevendo como ela se sente. Uhum. Porque é uma válvula, é uma força motriz tão grande que quando você não está exercendo ela, em algum lugar você está, entre aspas, morto, né? E o bom, cara, do meu ofício é que a criatividade, que eu acho que é uma das coisas que também muito alimenta, né? Você estar criativo, cria ativo. Uhum. Isso você pode fazer o tempo inteiro para tudo. Eu vou preparar um café da manhã, eu utilizo a minha criatividade. Eu gosto, inclusive, de cozinhar por causa que é um lugar que eu posso brincar com a minha criatividade, sabe? E todo o contexto da gastronomia, né? Sabe assim, colocar uma mesa, Uhum. preparar um prato. E ainda o meu ponto forte é mais aí. É. É na apresentação do prato, na apresentação é onde eu mais me garanto até, não é nem no fazer. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? É você poder exercitar a sua criatividade, sabe? Enfim. Não, Posso lançar uma pergunta aqui pro Rafa? Pô, Rapidinho? Claro. o Torres tá Cara, chorando ali também. Você foi profundo pra não, caramba, cara. eu li um Porra. pouquinho aí, pô, me deu uma emocionada, cara. Não, porra, Não, profundo. mas puxando esse link que o Doc falou, obviamente que assim, na escola de teatro e tal, vocês são expostos assim a uma sobrecarga de diversos sentimentos, né? Vocês têm que, vamos dizer assim, treinar certos tipos de sentimento. Isso para sua vida assim no dia a dia, isso te fez enxergar com olhos diferentes, sensações e tipos de sentimentos diferentes? Tipo, uma raiva quando criança, o sentimento da saudade. Como é que você levou isso para sua vida? Então, assim, é um mergulho para dentro o nosso trabalho, sabe?
E nesse mergulho para dentro, cara, a gente vai conhecendo muito mais o nosso, eu vou chamar aqui, o nosso aparelho de sensibilidade, Uhum. sabe? É, eu me lembro, por exemplo, eu venho de uma família do interior do Rio de Janeiro, né? Cresci numa estrutura de patriarcado, uma família do interior, né? Com conceitos, valores bem específicos assim. Quando eu chego na cidade grande, no Rio de Janeiro, eu sofro um choque cultural muito grande, sabe? É um outro mundo que se apresenta para mim. E o teatro, ele entra exatamente aí, me ajudando a me comunicar melhor. Eu era extremamente tímido, extremamente tímido. E por uma orientação do meu pai e da minha mãe professora, acostumada a falar, né? Meu pai é da indústria farmacêutica, acostumado a congressos, convenções, palestras, também com uma oratória muito boa. Eles me indicam o teatro e eu começo ali esse processo do teatro, né? Que era exatamente um processo de me conhecer melhor, Uhum. sabe? E ao me conhecer melhor, conhecer o meu campo emocional, a gente começa a ajustar e a entender melhor. Eu acho que a nossa antena da sensibilidade, ela vai aumentando o leque de captação, Uhum. entende? Então, isso faz com que você conheça melhor as suas emoções, que você enxergue elas e você comece a dar lugares para ela, né? Uhum. Por exemplo, a exemplo da raiva que você falou, né? Eu cresci num bairro, eu cresci na Tijuca, no Rio de Janeiro, na década de 90. Lugar bom para se crescer. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Jogava bola na rua, É. soltava pipa, subia o Morro do Salgueiro para soltar pipa, para jogar bola, circulava por toda a Tijuca, Vila Isabel, andava pelas madrugadas, não tinha assim, né? Foi uma adolescência muito livre nesse sentido. E eu me lembro assim, como era um bairro tinha muita violência, sabe? É, é, eu me peguei muitas vezes em situações de raiva e revolta de colegas que eu não conseguia entender aquilo, sabe? O Uhum. porquê aquela raiva toda. E aí, quando você ia conhecer as histórias de vida daquelas pessoas, o que essas pessoas já tinham passado, você falava assim, caramba, né? E aí o tanto que é importante uma terapia, né? Uma análise, né? Para você reconhecer esses traumas que você viveu, né? Reconhecer o que você já caminhou, para saber para que lugar você leva isso, né? Para você não levar isso para sua vida e se tornar, né, uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada, Uhum. né? É, mas basicamente eu acho que é isso, assim, é conhecer melhor esse teu campo de sensibilidade, o teu campo emocional. Eu acho que a gente passa a conhecer de um lugar mais com mais propriedade, Uhum. vamos dizer assim. Uma das coisas que eu converso bastante com os meus alunos, né? A maioria estudantes de medicina que acabam me acompanhando, é sobre vocação. E aí eu sou bem claro em relação a entender o seu perfil, se autoconhecer, ver quais são as suas qualidades, qual ambiente de trabalho você quer estar para o resto da sua vida, que tipo de paciente você quer lidar, para aí então determinar para que lado a sua carreira, para que lado você gostaria que sua carreira fosse. Porque, infelizmente, as pessoas hoje escolhem as carreiras ou pelo glamour ou pelo dinheiro. E eu não acho que seja o melhor caminho em relação à escolha. E aí, quando que você se viu, teve algum momento da sua vida que você entendeu que, caramba, é isso aqui que eu quero, eu sou vocacionado para isso. Eu não sabia ou já sabia, mas assim, teve algum momento na sua carreira ou que você teve um dia que você falou, caramba, eu nasci para isso, é aqui que eu quero estar pro resto da minha vida. Então, eu comecei a fazer teatro com 15 anos de idade, né? Eu comecei num curso livre para me ajudar em relação à minha timidez. Mas você não queria ser ator, por Não, exemplo. Nunca não. tinha passado pela sua cabeça. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu dentro do ambiente casa e casa dos meus primos, assim, minha tia, meu tio,
eu brincava, né? Tinha essa coisa muito da criatividade e tal, né? De dançar e tudo mais, mas normal, como qualquer criança, sem nada que apontasse uma vocação artística, por exemplo. Quando eu faço o meu primeiro espetáculo, que foi o Rei Leão 2, no extinto teatro do Barra Shopping. O Barra Shopping tinha um teatro maravilhoso, por sinal. Lá é que eu fazia meu curso, né? Curso do Rei Ator, do Elvio Garcês. E praticamente toda a turma foi chamada para fazer um teste, porque iria acontecer a substituição de um ator dentro de um espetáculo. E aí eu fiz o teste, como quase toda a turma fez o teste. E aí 2 semanas depois toco o telefone de casa. A gente tá numa época aqui que não tinha nem celular ainda, né? Muito louco, né? E... é o Rafael? Eu falei, sou eu. Eu tô ligando para dizer que você passou no teste. Aí eu falei assim, claramente alguém da turma me sacaneando, né? Eu falei, tá bom, passei no teste, assim, valeu, quem é que tá de gracinha? E não era a diretora do espetáculo, que eu nem tinha conhecido ainda, quando eu fiz o teste. Não, minto, eu tinha conhecido ela no dia do teste. E aí eu fiquei completamente sem graça, porque eu falei assim, caramba, olha como é que eu falei assim com ela, né? Que loucura. E aí eu ensaio, e aí no dia que eu entro em cena, cara, eu fazia o Kovu do Rei Leão 2, que é o filho da Nala e do Simba, é isso? Pode Simba, ser. Pode ser. Kovu. Sobrinho do Scar. Sobrinho do Scar. No caso ele é filho do Simba e da Nala. Quem é que nasce no Rei Leão 1? O Simba, né? O Simba, O Simba. Ele é o filho. No Rei Leão 2, ele é o filho dele, né? Tá. Tá. E aí, cara, quando eu entro. Que é o sobrinho do Scar. Que é o não deixa de. É que eu queria falar que era o pai e a mãe. Tá. Quando eu venho vindo pela. E eu entrava em cena, era um palco italiano, né? Só que eu entrava pela plateia. Super caracterizado, né? Aquela roupa de leão maravilhosa, uma maquiagem que ninguém sabia que era eu. Então, assim, isso, para mim, foi um escudo muito importante ainda naquele momento, porque ninguém sabia que era eu. Eu filipetava no shopping e às vezes eu encontrava alguém que eu conhecia e eu sabia que a pessoa não ia saber que era eu. E eu entregava a filipeta assim, muito seguro, sabe? Então, assim, essa máscara, né, para mim era incrível. Voltando, eu venho entrando pela plateia, assim, né? E o público me olhando e eu olhando no olho das pessoas sem ter timidez. Eu tinha muito assim, com estranhos, esse olho no olho era algo que eu evitava absurdamente. E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu só converso olhando no olho da pessoa. Não sou uma pessoa que converso, eu converso olhando no olho das pessoas. Coisa que era impossível, né, na minha adolescência. Quando eu subo no palco, que eu começo a falar o texto, as pessoas prestando atenção em mim e eu me comunicando com elas, cara, eu me arrepio inteiro só de lembrar. Naquele momento, a sensação que eu tenho é que uma porta interna foi aberta e alguém disse assim, Rafael, tem esse mundo todo aí. Eu fiquei assim, eu não sei que palavra eleger nesse momento, mas eu fiquei completamente mexido com essa possibilidade da comunicação, que era algo que eu não tinha na minha vida. Eu tinha de uma maneira íntima ali, com as pessoas mais próximas e tal, mas essa comunicação em massa, esse poder que é a comunicação, porque é uma ferramenta de muito poder a comunicação. E quando eu me vejo ali dialogando com aquelas pessoas, com aquela plateia, cara, isso mexe profundamente comigo. Um mundo de possibilidades se abre naquele momento.
E isso me marca muito. E eu vou fazendo um espetáculo atrás do outro. Eu fui emendando um espetáculo atrás do outro. Eu fiz todos os espetáculos infantis que você imaginar. Eu fiz Rei Leão, Pequena Sereia, todos esses príncipes aí de Walt Disney, eu fiz todos. Os Três Porquinhos, todos infantis que você imaginar, eu fiz. Fui emendando um espetáculo atrás do outro. Tive a experiência de viver uma coisa maravilhosa, que é o viajar com o teatro. É cada hora estar numa cidade diferente, com um público diferente, num estado diferente. Período ali do vestibular, e eu sempre tinha o número limite de faltas no colégio, sabe? Em função de viagens que eu não queria perder. Por sorte, eu tive uma coordenadora, que agora me fugiu o nome dela, mas que ela foi fundamental no meu trabalho enquanto ator. Essa coordenadora, ela amava o fato de eu ser ator, de eu estar fazendo teatro. Ela me incentivava muito. Ela era professora de literatura também, então ela passou a provocar muito a turma para fazer apresentações de trabalho, sabe? E aí era um lugar que eu me divertia muito e eu trazia essa bagagem do teatro para as apresentações. Então começou também a estimular os outros colegas a criarem uma apresentação talvez um pouco mais elaborada, sabe? Era um estímulo, né? Você via assim, caramba, olha a ideia que ele trouxe para fazer a apresentação e tal. Isso virou um estímulo muito bacana e a turma começou a se provocar mais nessas apresentações e trazer um material diferente do que a gente tinha antes, sabe? Ela foi fundamental, assim, nesse sentido de estimular o meu artista. E quando chegou ali o período do vestibular, né, o meu pai veio conversar comigo. Ele falou assim, meu filho, você vai prestar o vestibular para quê e tal? E foi o primeiro ano que a UERJ, por exemplo, antecipou. E você já logo em abril, mais ou menos, você já fazia uma primeira etapa do vestibular. Foi o primeiro ano que isso aconteceu, né? O vestibular deixou de acontecer no final do ano e você passou a ter fases já antes do meio do ano, você já fazia uma fase do vestibular. Eu falei assim, pai, olha, não tem como eu escolher uma profissão diferente dessa que eu já tenho. E eu já Você já entendia que era uma profissão. Eu já entendia que era uma profissão para mim, assim, sabe? Eu já era muito feliz sendo ator, e mesmo ganhando muito pouco, né? Ganhava muito pouco. Para mim era muito. E o barato para mim era esse. Era viajar, sabe? Apresentar para plateias diferentes, conhecer lugares e trocar com as pessoas. Isso era o grande barato para mim. E aí ele foi um pouco assim... teve aí uma cautela de pai, né? Meu filho, mas o que você acha de repente não ter uma outra coisa e tal, sabe? Ninguém na minha família é artista, então, né, ele teve essa preocupação, né? Eu me lembro que eu coloquei... Ele, não, faz as provas, porque aí, né... Nananã. Eu nunca fui buscar o resultado. Falei para eles que não passei. Falei, ó, não passei, mas eu nunca nem conferi o resultado. Me lembro que eu coloquei... Então seu pai tá sabendo agora. Aí, Vai... tio. Ele não passa. Ou pode ter passado muito bem, né? Também não sabe. Vai saber. Eu nunca quis nem ver o resultado. Eu me lembro que eu coloquei fisioterapia acho que na UFRJ, porque eu era bom em biologia, porque eu tive um professor maravilhoso, o professor Sóstenes. Foi um professor assim que me fez apaixonar por biologia. É impressionante assim como é importante, né, a gente ter bons mestres na vida, né? Porque eu lembro que era uma aula assim incrível. Ele
tinha muito conhecimento e ele podia dar aquela aula de diversas maneiras para você absorver aquele conteúdo. E aí, de fato, quando termina o ano letivo, eu falo, olha, pai, não passei, realmente o que eu quero seguir é a minha carreira de ator. E ele falou assim, tá, meu filho, então vai estudar para isso. Porque até então eu havia feito um curso livre, por meses, mas um curso livre. E acabei sendo inserido no mercado de trabalho, fui fazendo um espetáculo atrás do outro, mas, de fato, né, existia aí um caminho ainda a ser trilhado, que é o do estudo, né, que é de uma faculdade, que é de um curso técnico, né, e foi o que eu fiz. Eu entro na CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, que é um excelente curso. Na época ainda não tinha a faculdade, era um curso técnico, e fiz a CAL. Ao terminar a CAL, eu entrei numa universidade de artes cênicas, e como eu tinha feito já um curso técnico, eu pude fazer uma prova de isenção de disciplina, onde eu entrei já no 4º período da faculdade, que era o limite, o máximo que você poderia entrar. E aí, durante a universidade, a faculdade, pós já a CAL, eu fui chamado para fazer a minha primeira novela, e aí tranquei a faculdade, e aí não parei mais de trabalhar. Aí fui emendando um trabalho no outro. E aí, nesse mesmo período, surge a companhia de teatro, que esse ano a gente está completando 18 anos, que é a Companhia de Teatro Íntimo. E aí, cara, trabalho. E sigo trabalhando. Graças a Deus. Quando você tá falando, eu tô lembrando aqui, acho que pouca gente sabe, eu fui atleta, né, quando mais novo também, joguei futebol, sou filho de jogador de futebol, e eu lembro que teve um ano, eu tinha 16 anos, talvez, e a diretora do colégio onde eu estava matriculado, porque eu não ia por causa da minha rotina, né, eu viajava muito, na época eu estava sendo convocado para a seleção brasileira, então, cara, não tinha como mesmo. Treinava de manhã à tarde, estudava à noite e viajava a maior, 2 vezes por semana, assim, uma pelo menos. E aí a diretora do colégio chamou meu pai no primeiro bimestre ou trimestre, não sei, e falou, olha, seu filho está reprovado por falta. E assim, é difícil entender, assim, meu filho falou, tá bom, meu pai falou, né, então tá bom. Ele não tem como conciliar, então ele vai parar de estudar. Eu parei de estudar nessa época, bem novo. A rotina de um artista, eu imagino que seja uma loucura. Eu imagino, né? A minha rotina é uma loucura como médico, a de vocês eu acho que talvez seja até pior, não sei. Como é que você lida assim com... Como é que é um dia, uma rotina sua, um dia normal seu? Eu quero entender onde você encaixa tua meditação, tua alimentação, teu treino, como é que você organiza isso para que você mantenha um estilo de vida saudável? Para quem não sabe, o Rafa corre muito. Não sei desde quando você corre, como é que entrou o esporte, a corrida na tua vida. Mas eu queria entender nesse contexto, nessa rotina que você tem, como é que você consegue manter uma rotina de exercício, por exemplo, né? Então, vamos lá. A corrida, por exemplo, quando eu... Inclusive, perdão, vocês me indicaram um livro que chama Vidas Corridas, né? Que eu li, dá para ler em 1, 2 dias ali. Sensacional o livro. E mostra justamente isso, assim, pessoas de sucesso que mantêm um treinamento. Com vidas corridas, literalmente, e que mantém a sua a constância prática. na atividade física ali. Sensacional ali, eu até indico aí pra galera. A corrida, ela entrou na minha vida quando eu tô fazendo ali a escola de teatro. Em paralelo à escola de teatro, eu fui acompanhar um amigo que era modelo num teste que ele ia fazer de publicidade, e eu, por ser ator, estava ali ajudando ele com um texto que ele tinha que decorar. E a gente ia para a praia. Ele falou, Rafa, vamos ali rapidinho, vou fazer um teste, depois a gente vai para a praia. Eu falei, vamos embora. Chego com ele lá no teste, estou passando o texto com ele. Ele estava um pouco inseguro no texto, tinha uma certa dificuldade para decorar. E aí, na hora que ele foi entrar para fazer o teste, o produtor falou assim, entra lá, faz o teste também. Aí eu, não, cara, que isso, eu não sou modelo, não. Aí ele, não, mas você tá falando do texto super bem, cara, entra lá, pode fazer o teste. Aí eu falei, não, eu não sou modelo. Ele, não, cara, mas não tem problema, você tá falando o texto super bem, entra lá, pode fazer também.
Aí ele colocou uma pilha, vambora, Rafa, entra aí. Aí eu fui, cara, aqueles caras tudo bonito, grande pra caramba e tal. Eu falei assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aí, beleza. Entrei pra fazer o teste, a diretora passou as instruções e tal. Eu entrei, comecei a falar e tal. Barará, barará. Quando terminou, ela chegou e falou assim, olha... Ela olha pro câmera, ela... É ele, né? Muito bom, né? E eu não entendendo, né? Aí ela, me diz uma coisa, você não preencheu a ficha? Porque entregavam a ficha das pessoas que estavam entrando. E eu entrei nesse vácuo, não tinha minha ficha na mesa dela, né? Aí eu falei, não, então, eu não sou modelo, não. O cara lá fora que falou pra eu entrar com o Felipe aqui, entrei com ele e não sou modelo, não. Aí ela, não, mas tá muito bom, seu teste foi maravilhoso. Você tem algum compromisso, sei lá, de 17 a 25 de junho? Aí eu, tenho, eu tô na Cal, eu estudo. Aí ela deu um riso assim, né, tipo... De onde veio esse desavisado, né? Aí ela, não, tudo bem, você tem teu estudo e tal. Tá bom. Aí deu a ficha pra eu preencher, né? Aí eu lembro que tava lá, agência. Eu falei, cara, o que eu coloco aqui? Banco, é banco? Eu Aí ia ele- botar minha agência do banco. Aí ele, cara, coloca a minha agência aí, Elite Model. Aí eu fui, botei Elite Model, aí tava lá, Booker. Falei, cara, o que é isso, Booker? Ele, não, coloca aí Luiz Lobo. Aí quando a gente sai do teste, ele liga pra agência e liga pra esse Booker, Luiz Lobo, e fala assim, Luiz, ó, fiz o teste aqui, o Rafa é um amigo meu, veio aqui, ele é ator e tal, fez o teste também, e eu acho que, pô, a diretora gostou dele pra caramba e tal. Ele falou, pô, traz ele aqui na agência. A gente vai direto lá na agência. A gente estava indo para a praia, né? A agência era no Leblon, estava ali perto. Chegamos lá na agência, ele falou assim, cara, olha, pô, gostei muito dele e tal, não sei o quê, tem um perfil bacana, acho que, pô, dá para ele trabalhar com a gente e tal, não sei o quê. E aí, beleza, entrei nesse mundo, né, da moda e da publicidade aí, nessa circunstância. E aí eu me lembro que ele falou assim, cara, olha, se você quiser ir para passarela, tipo, comercialmente, tá pronto para trabalhar. Mas se você quiser ir para passarela, pô, você tem 1,88 m. Dá para você também trabalhar com a passarela. Só que na passarela, os modelos têm um outro corpo, sabe? É uma galera mais seca, né? Eu tinha mais corpo, vamos dizer assim, né? E aí eu começo a correr aí. Nessa de dar uma secada para né, ter esse corpo, que era o corpo do mercado da moda naquela época. E aí eu começo a correr. Começo a correr, cara, e a corrida é algo viciante, né? Todo mundo que eu conheço que começa a correr, ele, assim, acaba viciando na corrida. É uma maravilha. E aí eu me lembro que eu corria todos os dias. Todos os dias. E aí eu... Erro clássico. Erro clássico. Mas ali você com 16, 17 anos de idade, tá tranquilo. E era isso, eu fazia assim, sei lá, 45 minutos ou 1 hora de corrida, entendeu? Corria bem. Mas era aquela coisa, pô, com 16, 17 anos de idade, eu não jogava bola. Então, assim, tá correndo ali, tava tudo certo. Seria jogar bola, sabe assim? E aí eu começo a trabalhar com a moda também, me apaixono pela corrida, passo a correr constantemente, mas sem treinar. Era assim, corria 45 minutos, sabe? Ou corria 5 quilômetros. A corrida mesmo, assim, de provas e tudo mais, foi surgir já em 2010, quando eu estava em São Félix do Araguaia, na região do Araguaia. Eu estava gravando a novela Araguaia. E aí, terminava o set, eu ia dar uma corridinha, para dar uma relaxada, sabe? A corrida, ela é uma ferramenta que traz muitos benefícios, né? Você tá estressado, vai correr, é bom. Você tá ansioso, vai correr, é bom. Você tá cansado, você vai correr, é bom. Então, a corrida, ela funciona para vários momentos, né? E eu lembro que terminava, às vezes, meio cansado e tal, mas queria dar uma, sabe assim, suar, né? Fazia você produzir de dentro para fora, né, um bem-estar. E aí, um belo dia, nessas corridas que eu fazia, eu cruzo com o Thiago Fragoso, um ator que também corria. Aí o Thiago chega e fala assim, pô, tu também corre e tal? Pô, eu corro.
bora correr junto amanhã. Aí eu, pô, vambora. Aí ele, qual o teu pace? Eu falei, cara, eu não sei o que você Com a tá tua falando. agência, agora é igual o teu pace. Eu falei, eu não sei o que você tá falando não, cara. Ele, não, teu ritmo... Eu falei, cara, eu corro assim, 45 minutos, ou eu corro meia hora quando eu tô mais cansado, sabe? Se eu tô com muito gás, eu corro 1 hora, no máximo. Aí ele falou assim, pô, beleza, amanhã eu tenho um treino pra fazer, que é assim, assim, assado e tal. Eu falei, cara, eu não entendo nada, eu vou contigo. Ele já Ele planilhado. já fazia planilha, ele já tinha um treinador e tal. E aí, beleza, fomos correr, acompanhei ele e tal, consegui acompanhar ele. Aí terminei, ele me falou um monte de coisa, falou, cara, corremos no pace tal, fizemos tantos km, tal, não sei o que, né? Pra mim ele tava falando grego, pra mim era o bacana do correr, era o benefício que me trazia a corrida e tal. E achei legal, assim, mas beleza. Um belo dia ele chega pra mim e falou assim, Rafa, hoje a gente vai fazer um treino longo. Aí eu falei assim, tá bom, vambora. E tamo lá, a gente corria pela estrada, sabe assim, estrada de chão, assim. De vez em quando passava o cenário caminho. lá é mato, né? Era mato lá. e rio aquilo ali. Né? Exatamente. E era lá no coração do Araguaia, a gente na estrada correndo. De vez em quando passavam os caminhões, levantavam uma poeira danada, botava, tampava inteira assim e vambora. Cara, nesse dia, quando termina, eu falo assim, Tiagão, eu nunca corri tanto tempo na minha vida. Quanto tempo que deu aí? Ele falou, Rafa, a gente correu 16 quilômetros, 15 quilômetros, uma coisa assim. Falei, você jura? Ele, foi isso. Deu, sei lá, 1 hora e não sei quanto, sabe? Falei, cara, eu nunca corri isso na minha vida. Nunca me imaginei correr uma distância dessa, correr por tanto tempo. E eu tava bem fisicamente. Falei, cara, que bacana isso. E quanto mais você corre, mais o teu corpo vai produzir serotonina, vai produzir as substâncias, dopamina, aí você sabe melhor do que eu aqui para falar. E o bem-estar, sabe? Essa alegria, eu fiquei assim, eu fiquei impressionado. Falei, cara, nunca me imaginei correr tanto tempo e fazer essa quilometragem. Quando a gente volta para o Rio, ele fala assim, Rafa, vai ter a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Você não tá afim de correr, não? Falei, Tiagão, tu vai correr? Ele, vou. Falei, então eu vou com você. Muito assim, sabe? Muito tranquilo. Não, então eu vou com você, cara, vambora. Aí ele falou assim, cara, tem aí um patrocinador e tal, eles vão pagar a nossa inscrição e uma marca tal vai te mandar um kit de roupa, o tênis da corrida e tal. Falei, pô, vambora, né? Melhor ainda. Vambora. E aí aconteceu, cara, que na semana da prova, aí a gente já aqui no Rio de Janeiro, gravando pra caramba, eu já não estava mais treinando corrida. Eventualmente eu dava uma voltinha na lagoa, mas assim, aquele ritmo que eu tava lá na viagem, aí vem isso que você estava falando, né? Como a rotina, né? Como conciliar a sua atividade física dentro de uma rotina corrida, né? Então passava ali 10 horas gravando. Caramba, né? cara. Mais o tempo meu de estudo para o dia seguinte, mais o tempo de deslocamento, de vai para o trabalho e volta do trabalho, eu não estava conseguindo treinar. E aí, beleza, eu já tinha me comprometido e eu sou um cara de palavra, né? Venho do interior. Eu falei assim, cara, vou fazer essa prova aí. Aí eu lembro que eu falei assim, pô, vou tentar, na semana da prova, dar pelo menos 2 voltas na lagoa, são 14 quilômetros. Os outros 7 quilômetros, eu acho que na empolgação vai. E eu já corri 16 lá no Araguaia, pô. Beleza. Na semana da prova, eu fui fazer esse treino na lagoa. Eu lembro que eu dei uma volta, cara. Uma volta ali são quantos km? São 7,5. Eu dei uma volta e já, assim, sem cabeça pra correr, sabe? Correr é muito cabeça. É muito mental a corrida. E eu amo esse exercício pra mente. E aí lembro que eu falei, caramba, cara, só dei uma volta na lagoa e tal. Caraca, como é que vai ser 21 quilômetros e tudo mais? Aí eu comecei a ficar meio tenso assim, né? Falei, pô, como é que vai ser essa prova, né? Aí na véspera da prova, o Thiago chega pra mim e fala assim, Rafa, não vou correr a prova.
A gente gravava muita externa, muito estúdio muito gelado e tal, não sei o que. Ele foi no médico, descobriu que tava com pneumonia. Ele falou, não vou poder correr. Eu falei, cara, Fudeu, o seu que eu faço? motivador. O que eu faço? Ele, Rafinha, relaxa, cara. Vai lá, meu treinador vai estar lá, meu treinador chama Thiago. Ó, vou passar o teu contato para ele, você fala com ele, combina lá o ponto de encontro e tal, não sei o que, parará. Aí eu falei, cara, o que eu faço? Eu fiquei refletindo, falei, quer saber? Eu vou, cara. Já me comprometi. E era muito assim, o fato de eu ter me comprometido era o que mais me fazia estar naquela corrida. E foi o ano, cara, essa meia maratona internacional do Rio, foi exatamente o ano que aconteceu um caso no Rio de Janeiro, né? Que foi uma invasão no Hotel Nacional. E tinham vários atletas que estavam hospedados lá no Hotel Nacional. E houve uma invasão lá, e aí teve toda uma movimentação na semana, aí tinha uma coisa que a prova vai acontecer, não vai acontecer. E essa prova, ela era televisionada, se eu não me engano, no Globo Esporte, que é domingo de manhã. Isso, Globo Esporte Espetacular. Esporte Espetacular. E é uma prova que a largada era tarde, era exatamente por causa do programa. O programa dava a largada, né? E o sol, cara, o sol bombando. Foi na Gávea ali? Foi saindo de do São Flamengo? Conrado. São Foi Conrado. saindo de São Conrado, batia até o aeroporto E e voltava e terminava ali na altura do aterro do Flamengo, Tá. na altura do Largo do Machado, mais ou menos, no aterro. E aí eu me lembro, cara, que eu cheguei lá, o ponto de encontro foi ali atrás do shopping, né, de São Conrado. Eu cheguei lá, um mar de gente, cara. Um mar de gente. Um domingo de sol. Aquelas pessoas todas felizes ali, cara. E ali eu me deparei com o que é a cultura da corrida, o que é a cultura de prova de corrida. E é uma coisa, cara, maravilhosa e muito contagiante. Eu dou esse depoimento para todo mundo e provoco todo mundo a participar de uma prova, seja ela de 5, 10, 15, 21, quantos quilômetros forem, porque a cultura de prova é muito bacana. Você vê uma galera feliz, o clima, a energia. Aí vem eu com o meu aparelho, né, de sensibilidade, com o meu campo emocional ali, entrando em contato com aquilo tudo. Eu fiquei assim maravilhado, maravilhado. Me lembro que o meu café da manhã foi um misto quente. Eu fui numa lanchonete, né, pedi um misto quente. E aí eu amo café. Eu pedi um copo de 200 ml de café, cara. Eu tomei 200 ml de café, entrei num táxi e fui pra lá. Quando eu chego lá, eu tava com um relógio, né? Aí encontro o treinador, um grupo de pessoas que ele treinava e tal. Aí ele chega e fala assim pra mim, Rafa, você corre em que frequência? Aí eu... Porra, eu não tinha nada disso, né? Aí eu falei assim... Aí eu olhei quanto estava a minha frequência, e eu sabia que meu coração estava bombando, né? E aí diminuí. O que eu olhei ali, eu diminui muito. Eu falei assim, cara, normalmente entre tanto e tanto. Ele, beleza e tal, não sei o quê, nananã. Aí ele, vamos fazer um aquecimento aqui, a gente começa a aquecer. E meu coração, bom, 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 bom. 200 ml de café, isso não existe. Todo errado, todo errado. Com mais a emoção que eu tava vivendo de estar ali, meu coração... Não, a ponto de eu falar comigo mesmo. Eu falo assim, meu povo, pelo amor de Deus, se for dar alguma coisa aí, vocês me avisam que eu paro. Porque eu tô sentindo que o meu coração tá demais. Eu tava emocionado, a energia ali, eu tava, cara, pulsando. Aí, beleza, ele falou assim, Rafa, a gente vai largar tranquilo aqui na Niemeyer, todo mundo vai passar a gente, não se preocupa. Essa galera vai quebrar lá em Copacabana, que a galera afoita, que quer... Relaxa, a gente tem um planejamento, a gente vai assim, vai assado e tal, não sei o que. Eu falei, tô contigo, Thiago. Vambora, tal, pá. Eu tinha pedido emprestado, cara, para uma grande amiga minha, Gabi Aviaras, um MP3. Na época era MP3. E o dela era um retângulozinho assim, que ficava pendurado no pescoço, batendo aqui durante a corrida. Eu peguei, botei o fonezinho. Cara, e eu achando que o fone dela era só música, que ela pedalava muito, eu falei, vou só pegar porrada, a trilha da Gabi só, pra me dar mó gás. Na hora que eu boto, cara, foi só Maria Bethânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que eu amo, mas num clima muito tranquilo.
Eu me lembro que quando foi subir a Niemeyer ali, que eu ligo ele, que começa assim, eu vou pulando as músicas, eu falei, vai ser assim, eu vou tranquilo, dia de sol, olha o que eu tô vivendo, olha que incrível. E fui, cara, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Encontrei várias pessoas que eu conhecia e eu Sério? nem imaginava que elas corriam. Eles passavam por mim, e aí, Rafa? Aí eu, caraca, o Júnior, é! Cara, fui encontrando várias pessoas, as pessoas assistindo, cara, incentivando. Aquilo vai te contagiando, foi me contagiando. Cara, na hora que eu vejo, eu tô em Copacabana. Eu falei, gente, eu saí de São Conrado, eu tô em Copacabana, olha que coisa incrível a corrida. E tranquilo, assim, sem tensão, sem Tranquilo, estresse muito tranquilo, eu não tinha. Eu tinha um combinado comigo que era, meu povo, se for dar um piripaque, vocês me avisam que eu paro. Agora, fora isso, eu vou no sapatinho e vão ver até onde eu vou. Se eu completar, maneiro. Mas eu também não tava com essa assim, Não sou tava nem na obrigado a... expectativa de terminar, Não, eu então. falei, Pô, não sou legal. obrigado a completar esse trem, não. Já vim, ó, eu falei que eu vim. Mas se eu não aguentar, paciência. Eu ia falar que deu uma câimbra, alguma coisa, ou que, sabe, fiquei com medo de ter um piripaque. Ou café, né? E Ou parei. café. Pô, eu errei muito. Eu fui completamente despreparado. Aí, cara, quando você entra no túnel, aquele pelotão, todo mundo correndo, e todo mundo se estimulando, sabe? As pessoas que te ultrapassam nessa prova, né? Vamos lá, bora, bora. Aí umas pessoas com uma camisa assim, o cara assim, dessa vez eu completo. E o Pô. cara lá, meu irmão, lutando com ele mesmo, sabe? Aí passava o homem árvore, um cara que corre com galho de árvore, uma saia de galho de árvore. Ele provavelmente é indígena ou tem uma ancestralidade indígena forte. Ele corre descalço, ele é um personagem das maratonas, sabe? Aí passa o Superman, o cara de capa. Tem vários personagens maravilhosos dentro de uma prova de corrida. E você vai cruzando com essa turma, cara. Pô, eu fui ficando mais maravilhado ainda. Quando eu chego no aterro do Flamengo, tô eu lá no aterro, o professor falou assim, Rafa, agora eu vou dar uma esticada e tal. Pô, você tá muito bem, vai no teu ritmo aí e tudo mais, né? E eu vou indo lá no meu ritmo e tal. E eu lembro que eu falava assim pra mim, eu não vou andar. De vez em quando eu vi algumas pessoas andando, e eu sabia que se eu andasse, eu não ia conseguir voltar a correr. Então teve um momento que eu fui para um jogzinho assim, muito devagarzinho, mas eu não parei. Tá. E fui. Fui até o aeroporto, na hora que eu tô... E tem essa coisa, né? Você tá indo, você já vê a galera voltando. Cabeça, cara. Corrida é a cabeça. Chega um momento ali da prova que você não tá mais assim... a tua máquina, ela tá indo sozinha, sabe? Você fica espectador de você mesmo. É como se você tivesse Power Rangers. Lembra que eles ficavam lá na cabine de controle? É um pouco isso. Parecia que eu estava aqui na minha cabine de controle, o meu corpo correndo, e eu maravilhado com tudo que estava acontecendo, aquele dia lindo, aquelas pessoas, sabe? Todo mundo assim se superando, essas pessoas assim, sabe? Às vezes pessoas com muito peso, sabe? E a pessoa ali, ó, na corridinha dela indo e tal. Isso tudo me estimulando, me alimentando, e eu feliz da vida com aquilo tudo. E vivo ainda, né? Vivão. O coração já tinha acalmado, né? Essa cafeína já foi diluída, acredito eu. Aí, cara, eu fui, fiz a curva. Quando eu tô assim pra voltar, eu escuto. Vai, 239! Aí, quando eu escuto isso, eu falo, pô, 239 é meu número. Eu olho de onde veio a voz. Cara, tem aquelas grades, né? A galera fica ali torcendo, eu olho. Tem um menininho assim, ó, segurando aqui com o rosto dele na grade. Eu olho pro menino. Cara, o menino era a minha cara quando criança. Sério? Menino da minha cor. Aquele cabelinho franjinha assim, ó. Que eu tinha aquela franjinha na cuia. Eu olho assim ele, cara. Aquilo me dá uma coisa. E aí eu subo o olhar. Eu não sei se ele tava com a mãe ou com a avó. Mas já era uma senhora. Eu olho no olho daquela senhora, a senhora sorrindo pra mim, cara. Cara, foi o gás que eu precisava. Eu me lembro como se fosse hoje, era o quilômetro 18, faltavam 3 quilômetros pra terminar a prova. Caraca. Aquilo me deu um gás, cara, que eu falei, Marcão, é agora, meu irmão, eu vou dar o sprint final. E eu começo a correr, mas correr muito. Eu dou um sprint assim, doido.
que eu falo, ou minha perna vai falhar no meio do caminho, eu vou cair de cara no chão, ou eu vou chegar naquela chegada lá que eu tô vendo lá embaixo. E eu vou, cara. Eu vou. Quando eu passo a linha de chegada, cara, me dá uma descarga de energia, assim, uma descarga elétrica, assim, sabe? Cara, muita emoção. E aí um bando de gente que eu nunca vi na minha vida, que eu, sabe assim, todo mundo feliz, vindo comemorar comigo, cara. Eu fiquei assim, cara, eu fiquei apaixonado, eu fiquei assim, maravilhado com aquele universo, com aquilo tudo. Aí fui, peguei minha medalha, aí dando sinal pra táxi nenhum parava. Aí eu falei, pô, eu vou pegar um ônibus. Aí peguei um ônibus, fui pro Leblon pra encontrar essa minha grande amiga, Gabi Aviaras. E aí eu chego lá no Leblon, antes de eu subir na casa dela, eu dou umas 4 voltas no quarteirão, Com a medalha. com a medalha e a roupa de meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito... Porque eu fiquei assim, eu falei assim, cara, eu corri 21 quilômetros. Eu saí de São Conrado, eu fui até o aeroporto do Rio de Janeiro e voltei até a altura do Largo do Machado com a minha perna, correndo. Essa possibilidade da mobilidade da corrida, eu acho isso incrível. Eu amo correr assim, de pegar e sair correndo. Pô, 21 quilômetros, olha o tanto que você se desloca, entendeu? E aí, depois que eu fui estudar muita coisa da minha vida, né? Pô, vários povos originários que se deslocavam, que faziam grandes travessias, sabe? Eu acho que tem isso aí na minha ancestralidade, que acho que vem junto também, Sim. sabe? Não sei, porque eu amo isso, amo correr em lugar que eu não conheço, amo correr assim, ao invés de ficar correndo em círculos, né? Fazer distância, sabe? Ir de um lugar a outro. Pô, eu tava morando em São Paulo um tempo atrás, trabalhando, né? Eu lembro que eu liguei pro meu irmão, eu tava morando na Vila Olímpia, meu irmão mora no Panambi. Eu falei assim, irmão, tá, como é que tá, não sei o que, né? Pô, faz um cafezinho aí que eu vou chegar pra tomar um café contigo. Ele, pô, mas como assim faz um café? Eu falei assim, não, mas faz daqui a 1 hora mais ou menos, que eu vou correr até aí. Ele, rapaz, você tá louco, cara. Qual a distância? Como é que você vai vir correndo da Vila Olímpia até aqui no Panambi, sem falar que você vai passar por lugares que, pô, é meio perigoso e tal. Falei, irmão, relaxa e tal, já vi aqui no mapa, aqui tá tranquilo e tal. Ele, não, cara, tem uma ponte pra você atravessar que não tem como atravessar andando. Eu falei, mas eu já descobri que tem uma outra aqui que tem como atravessar andando. Eu vou correndo, relaxa, fica tranquilo. Meu irmão desacreditou, botou até uma pilha contra na hora, ficou preocupado. Aí eu falei, valeu, tchau. Peguei e fui correndo, cara. Saí de casa e fui correndo até a casa dele, sabe? Depois vai, pega um carro de aplicativo e volta, entendeu? Eu acho isso maravilhoso, assim, a mobilidade da corrida, sabe? E a corrida, pô, você pode ter um tênis bacana, você pode ter um relógio, pode. Mas a corrida, meu amigo, é você ter um calçado e vontade. E vai embora, sabe? E é um exercício mental muito bom. Eu agora estou fazendo um exercício de correr sem música. Durante muito tempo eu corri com música e a música alimenta muito também na corrida. Hoje em dia eu estou fazendo um exercício de correr sem música. E é mais desafiador para você? Cara, a música ela me dá muitas vezes um incentivo no momento que eu estou fadigando, entendeu? É um doping legal para a galera que não entende. Se você for fazer uma prova olímpica, as pessoas não usam música, né? Não pode usar música, porque é um incentivo, é um doping, é um estímulo, a mais, é um é estímulo um a mais. estímulo a mais, é um estímulo, é um incentivador, né? Não, eu tô aqui me dando conta que eu fiquei 3 horas falando só para contar da minha primeira prova. E eu queria falar de outras coisas. Você puxou uma pergunta que era muito em outro lugar. Eu sou assim. Mas sabe, enquanto você tava falando, onde a minha cabeça foi, assim, porque a gente tem a tendência, nosso cérebro, ele grava, as nossas memórias são afetivas. Então, experiências no passado que eu tive, que teve muito afeto envolvido, eu consigo memorizar melhor. Então, quando você conta com muito detalhe, eu tô aqui olhando, não tô te analisando, né? A gente tá conversando. Eu tô olhando, cara, tinha muito afeto nessa corrida, porque ele lembra de todos os detalhes. Foi inesquecível, cara, marcante. Não, e aí, tive razão. Posso falar? Só música tranquila, cara. Foi muito contemplativo, assim. Foi uma corrida contemplativa essa. Foi maravilhosa, maravilhosa. Pô, fiquei dando 4 voltas no quarteirão, todo orgulhoso da medalha. E as pessoas olhavam assim e falavam, olha ali, que bacana, olha lá, meu filho, ali o
o corredor, o atleta. Não, eu falei, pô, o atleta, cara, que isso, virei atleta. E hoje em dia, cara, a corrida é uma ferramenta fundamental na minha vida. Logo depois disso, eu me lembro que às vezes eu estava em algum, sei lá, eu estava num dia que eu me via ansioso com alguma coisa, com algum teste que eu tinha feito e que eu estava aguardando o resultado. Qualquer ansiedade que me batia, eu descontava na corrida. Eu saía para correr e aquilo ia embora de mim. E a corrida é uma ferramenta também de reflexão muito boa. Quando eu estou correndo, eu estou refletindo o meu dia, eu estou refletindo várias coisas da minha vida. Várias coisas. É um momento de reflexão também muito grande. Porque chega uma hora que a máquina, né, a engrenagem, vai sozinha. Sim. Você fica espectador de você mesmo. Eu sempre trago também aquele filme Quero Ser John Malkovich, que tem isso, assim, o ator é um ator fazendo um ator, entende? E é um filme maravilhoso. E nesse filme tem essa coisa, assim, ele fica espectador dele mesmo, sabe? E é um pouco isso que acontece na corrida, sabe? Chega uma hora que a máquina ela vai sozinha e você fica ali dentro, refletindo, sabe? Enfim, você vai para outro lugar, sabe? Eu vou para outro lugar. Trazendo agora essa... vamos agora falar de uma coisa que você puxou na pergunta, que é como conciliar uma vida corrida com a prática de atividade física. A corrida, para mim, ela é uma ferramenta não só de esporte, mas ela é uma ferramenta grande de saúde, né? A minha rotina de trabalho é uma rotina muito agitada. São centenas de pessoas num dia de set de filmagem. Você tem ali, muitas vezes, um volume de texto gigante para você trabalhar, né? Eu me lembro de uma novela que eu fazia, eu cheguei a fazer 31 cenas em um dia. O estúdio começou 1h da tarde, foi até 9 da noite, eu estava da primeira até a última cena do dia. E cenas longas, foram 72 páginas de texto. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Caraca. Eu contabilizei isso. E foi um dia incrível e maravilhoso de trabalho, com todo o texto estudado e trabalhado, sabe assim? Ao final, o diretor, Leonardo, ele veio falar, pô, Rafa, parabéns, cara, que isso, tava com o texto hoje todo, pô, foi um grande dia de trabalho e tal, e eram cenas de emoção, sabe? Cenas complexas. Foi um dia incrível, assim. Mas é isso, assim, né? Um dia de trabalho, por exemplo, é como a maratona, ou como uma meia maratona, né? 12 horas de cinema, 12 horas gravando uma série, são 12 horas de trabalho, meu amigo. Você começa às 7, 6 horas da manhã que vai até 6 da tarde. Então, assim, ter calma, paciência, entender que é km por km. Quando eu vou correr 21, quando eu vou correr, o meu máximo até hoje foi 30, né? Eu ia correr agora a Maratona do Rio, seria a minha primeira prova de 42. Eu tive uma lesão tempos atrás e isso complicou um pouco para mim fazer os 42, mas o que acabou me tirando da prova foi porque eu estaria viajando já gravando. E aí eu não pude, eu tive que cancelar essa inscrição. Mês que vem agora eu corro uma de 21 e já vou escolher qual vai ser a de 42 que eu vou fazer esse ano, porque é uma experiência que eu quero passar por ela, né? Correr também é esse desafio para a mente, sabe? E eu gosto desses desafios para a mente. E como a corrida, para mim, é remédio, eu tento ao máximo não quebrar essa rotina da corrida. Eventualmente, por alguma lesão, eu acabo tendo que parar, sabe? E é difícil esses momentos de lesão, e que são normais, comuns, Sim. né? Mas às vezes isso me dá sabe? Dá uma desestimulada e tal, e é normal. Às vezes você está num momento também de um volume muito grande de trabalho que você acaba perdendo essa medida e você acaba muito empenhado, você acaba abdicando da corrida, isso também às vezes ocorre comigo, mas cada vez mais eu consigo não perder para os meus outros compromissos
e manter a corrida como realmente uma prática constante de 3 vezes na semana, que é o que eu faço dentro da minha planilha, com o Davi, meu treinador, tamo junto. Porque para mim é um grande remédio, sabe? Regula muita coisa na minha vida. E me dá muito prazer. Correr dá muito prazer. Quando você termina uma corrida, cara, por mais que às vezes você tenha um cansaço físico, a sua cabeça está em outro lugar, suas ideias estão em outro lugar. A quantidade de substância que o teu corpo produz, de benefícios para você, são enormes. Então, é uma maravilha, assim. Eu sou, cara, um apaixonado pela corrida. Provoco muito as pessoas ao meu redor nesse sentido. A Mari, minha parceira, é um exemplo disso. A Mari era como eu, no passado. Corria meia hora, 45 minutos, 5 quilômetros. E tive com o Mari já fazendo corridas em outras cidades de 13 quilômetros, 15 quilômetros, sabe? Isso é uma ferramenta, assim, transformadora de vida. E é um ambiente, é uma cultura muito bacana, cara. Muito bacana. As pessoas, sabe, que são desse mundo, desse universo da corrida, pô, eu conheço e sempre venho conhecendo novas pessoas maravilhosas, sabe? E eu sou o maior incentivador na corrida. Quem cruza comigo ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, vira e mexe, vai passar por mim e eu, vamos, bora! Pô, dia de chuva então, que tem um ou outro só correndo lá. Quando eu cruzo com alguém, às vezes eu faço corridas também, às vezes bem tarde da noite, em função do meu dia de trabalho. Pô, quando eu cruzo com alguém ali, eu tô sempre estimulando quem tá vindo de encontro comigo, assim. E estimular o outro, você também se estimula, sabe? Sim. Tem gente que olha com a cara de que doido é esse, sabe? E tem outras pessoas que abrem maior sorrisão pra você, sabe? Que também te mandam uma palavra de volta. E isso estimula pra caramba, sabe? Porque a corrida pra mim é isso, cara. É um grande exercício pra mente, sabe? E eu quero agora me desafiar correndo 42. No dia que eu corri 30 quilômetros, olha que curioso. Se eu fiz, sei lá, 3, 4 lives na minha vida, foi muito. No dia que eu corro os 30 quilômetros, que eu termino, cara, eu começo a chorar. Pego o meu telefone, abro uma live e começo a falar para as pessoas: acabei de correr 30 quilômetros. Corram! A corrida é incrível, vocês não sabem o quanto que ela pode transformar a tua vida. E as pessoas, Rafa, você tá bem? Primeiro porque eu tô chorando, né? Tá de noite assim, eu tô chorando. Pô, na pandemia eu corri de máscara, cara. Eu corri de máscara. Esses 30 km que eu fiz correndo de máscara. Caraca. Entendeu? Correndo de máscara. A corrida, cara, é realmente assim, eu posso ficar aqui quantas horas você quiser falando da corrida, porque realmente é uma ferramenta de saúde importantíssima, que traz muitos benefícios e que eu não abro mão. A corrida, eu, por exemplo, gosto muito do boxe, é uma atividade que eu também pratico há muitos anos na minha vida. No momento, o boxe está um pouquinho no segundo plano, assim, não tenho conseguido treinar, até porque eu estou me dedicando muito à corrida. E aí eu preciso também dessa recuperação, né? Porque eu faço 3 treinos na semana, preciso também da recuperação, tenho um treinamento também muscular de fortalecimento para aguentar isso, mas o grande exercício da corrida para mim é a mente, sem sombra de dúvidas. Excelente. Se a gente for pegar as histórias das grandes personalidades, pessoas de sucesso hoje, você vai encontrar atividade física junto, assim, não, dificilmente você vai ver alguém de muito sucesso que não tem atividade física como uma força motriz também, assim. Rafa, aqui é um podcast que a gente fala muito sobre saúde mental, então que dicas você daria para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Dicas simples que você acha que vá ajudar as pessoas a terem uma saúde mental melhor? Cara, eu acho que o primeiro fator, assim, é a alimentação. A alimentação, cara, ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu sou assim, o que você come reflete em vários aspectos, né, da tua vida. Então, assim, procurar se alimentar bem, né, cara? Comer, assim, eu tenho aquela coisa assim, comer o que vem da terra. Comer comida. Sabe assim, comer comida, comer o que vem da terra, sabe? Isso é uma coisa que você adota. Sim, sim, isso é um... Você prefere comer coisas que vêm da terra. Exatamente, com certeza. E se puder, então,
se tiver a possibilidade de comer alimentos orgânicos, melhor ainda, né? Porque a gente, infelizmente, tem aí, né, a quantidade de agrotóxicos hoje em dia Sim. é absurda. Então, se a pessoa tem a possibilidade de ingerir alimentos orgânicos, melhor ainda, até porque ainda também estimula, né, esses pequenos produtores, essas produções familiares aí, que eu acho que o caminho é esse, é o que eu acredito. Então, em primeiro lugar é a comida, não tem jeito. Depois, dormir bem, né? Dormir bem. E o dormir bem, muitas vezes, é a atividade física que vai te ajudar a Perfeito. dormir melhor. Então, é esse combo aí da alimentação, atividade física e o sono. Se você está com essas três ferramentas assim em dia, vamos dizer assim, pô, eu tenho certeza que você vai estar num outro lugar, sabe? Vai estar num... Você tem muito mais ferramenta para você poder ter uma boa saúde mental, né? A corrida também, cara, ela é o tanto de reflexão, de insights que surgem na corrida, assim, é impressionante, cara. É impressionante. A minha atividade cerebral vai para outro lugar também. Uhum. Eu adoro correr, por exemplo, antes de um dia de gravação, sabe? Eu vou para um outro lugar. Minha mente fica com uma outra agilidade, sabe? Eu me lembro que eu participei de uma experiência muito bacana, que foi de apresentar o video show 2 vezes. Nas 2 vezes que eu fui apresentar o video show, eu me lembro que eu fui correr antes. Porque eu assistindo o programa, quem apresentava na época era a Ana. Esqueci o sobrenome dela, gente. Não, a Ana que fez o Big Brother, que hoje em dia faz várias coisas. A Ana Ruiva, que faz, gente, apresenta Eu aí sei tudo quem é, mas aí. não tô lembrando o Eu nome. esqueci o sobrenome dela, gente. Era a Ana e a Sofia. Hã? Dá um Ana Google Clara? aí. Ana Clara, isso, Ana Ana Clara, desculpa. Ana Clara. Clara e a Sofia. Também esqueci o sobrenome, já Abrão. tem. Hã? Abrão, né? Isso, Sofia Abrão, é isso. As duas apresentavam e elas tinham um maior ping-pong, assim, pá, 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 pá. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, acho que eu vou correr antes pra me dar uma, sabe assim, vai me dar um gás. E eu lembro que foi fundamental. Eu cheguei lá, elas batem mó bolas, estavam ali já fazendo aquilo há bastante tempo, né? E aí começou a ter isso de um apresentador convidado e tudo mais. E eu lembro que eu corri antes, cheguei lá, bati uma bola com elas. Cara, foi muito bacana, adorei essa experiência. Tanto que me convidaram novamente para apresentar o programa com elas. E aí eu fiz a mesma coisa, falei, vou correr antes, porque isso coloca minha atividade cerebral em outro lugar, sabe? Eu fico muito mais ágil, muito mais atento, sabe? A tua velocidade de raciocínio é outra. Então, também tem isso, assim, sabe? Correr antes do trabalho, para mim, é muito bom. Dentro dessa rotina, pô, eu me lembro da gente gravando a temporada do Vai Que Cola. A gente gravou em Cabo Frio, a 10ª temporada, os primeiros episódios, né? O episódio 1 e o 2. Eu me lembro que eu saí 4h30 da manhã para correr antes de um set de 12 horas de trabalho. Aí tinha gente que falava assim, que isso, cara, você correu hoje antes do set? Mas aí eu, pô, passo 12 horas de trabalho ali tranquilo, calmo, sabe? São 12 horas e tranquilo, sem ansiedade nenhuma, sabe? E isso que a corrida traz, né? Você, para correr 21, você não tem que pensar no KM 21. Você vai KM por KM, entendeu? Então, assim, não dá para você estar preocupado, pô, hoje eu vou correr 21. Não, hoje eu vou correr. Eu vou correndo. Pô, no dia que eu fiz 30 km, eu fiz 4 voltas na lagoa. Cara, você correr em círculo é difícil, entende? Você faz a primeira volta, você, caramba, tem mais 3 voltas. Você faz a segunda, você, caramba, tem mais 2 voltas. Você está passando no mesmo lugar que você passou, já cansado. No mesmo lugar e tal. Só que tudo é um grande exercício para a mente. E isso é maravilhoso. Eu adoro esses desafios mentais, assim, sabe? Tem um desafio mental que eu já até te contei, né? Que eu passei na escola de teatro e que foi um exercício... Isso foi 2002, mais ou menos.
Foi um exercício maravilhoso que abriu a minha cabeça para várias percepções, né? O exercício era o seguinte: o nosso professor, Lorival Prudêncio, grande ator de teatro, chegou e falou para a turma assim: olha, todo mundo encostado na parede, vocês têm os 2 tempos de aula, eram 2 tempos de 50 minutos, se eu não me engano, de 50 minutos ou 40 minutos. Vocês têm 2 tempos de aula para atravessar essa sala. E você só pode tocar na parede do outro lado nesses 80 minutos. Vamos colocar que era 40 minutos cada tempo. Você tem 80 minutos para atravessar a sala e só pode tocar na parede nesses 80 quando você completar esses 80 minutos. Logo em seguida era o intervalo, então a gente não saberia em que momento ia terminar essa aula, né? Tinha ali mais uma continuidade de tempo. E foi um exercício muito curioso de se fazer. Ninguém tinha relógio, né? Você não poderia usar relógio, você não tinha relógio para ver na parede, nada. Sem referência de tempo. Sem referência de tempo. Você com você, que é o estar com você. Né? E hoje em dia isso é cada vez mais difícil. Né? Isso daí foi um exercício que eu fiz em 2002. Imagina hoje executar um exercício desse. Né? Como seria as pessoas que estão vivendo no tempo da velocidade da tecnologia, que não é o nosso tempo. Perfeito. O nosso tempo é outro. O nosso tempo é outro. A gente querer viver no tempo da velocidade da tecnologia é um tiro no pé, sabe? E aí, beleza. Estou eu lá encostado na parede, aí ele, valendo, podem começar. Eu ia, dava um passo, parava, estou ali comigo, tranquilo. E foi impressionante o que eu comecei a ver no meu entorno. Você não podia falar com ninguém. Não podia falar. Silêncio Silêncio total. Silêncio. Cara, daqui a pouco eu começo a perceber que, analisando esse nosso coletivo, né, uma sala ali de mais ou menos, sei lá, 20 alunos, talvez, as pessoas começando a se coçar. A coceira foi o primeiro detalhe assim, que eu começo a observar nas pessoas. As pessoas se coçando. Que eu acho que tem a ver com a ansiedade, né? As pessoas se coçando. E assim, resumindo um pouco o que foi esse exercício, tiveram pessoas que vomitaram, tiveram pessoas que tiveram crise nervosa, as pessoas que eram fumantes começaram a tossir muito. Cara, foi um exercício assim que eu fiquei impressionado. E eu, particularmente, eu estava muito tranquilo com aquilo, sabe? Eu não estava ansioso, eu estava muito ali comigo, tranquilo, tentando mensurar esse tempo, entende? Tentando, assim, sabe, pensar nesse tempo relógio ali no que eu estava vivendo. E me lembro que eu e mais um ator e uma atriz fomos o que mais nos aproximamos desse tempo que foi proposto dentro do exercício de tocar a parede dentro daquele tempo que foi, né, estipulado para a gente. Mas foi muito curioso ver o que isso provocou nas pessoas, né? Claro que esse era o Rafael de 2002, né? Talvez eu fazer um exercício desse, eu, né, poderia ter outras reações, né? Enfim. Mas que trouxe para mim essa reflexão sobre a ansiedade, né? Sobre, né, como é estar com você, entende? Eu venho de uma casa que a cultura dessa casa é a televisão tá sempre ligada. Primeira coisa que eu fiz quando eu saio de casa é de não ficar com a televisão ligada em casa, sabe? Tá comigo, tô tranquilo. Eu não preciso estar com um som dentro de casa. Pelo contrário, eu amo o silêncio. Eu amo o silêncio, sabe? Hoje em dia em casa eu coloco uma música e quando eu vou ligar a televisão eu ligo para assistir algo, né? Mas isso é muito de uma cultura brasileira, né? Da televisão tá ligada, em casa e tal, era assim também, né? Isso foi a primeira mudança que eu fiz quando eu saí de casa, que é ter a casa em silêncio, né? E que eu acho que isso tudo tá ligado também ao fato da gente estar com a gente e tá bem com a gente, né? Tem gente que não consegue ficar sozinha, precisa estar o tempo inteiro ouvindo alguma coisa, falando com alguém e tal. Eu fico muito tranquilo comigo.
Que bom, cara. Eu queria te agradecer muito. Cara, o Se bate-papo deixar aqui, a foi... gente vai embora, cara. Não, foi sensacional. Gostou, Torres? Da hora, mano, da hora. Eu até me emocionei aqui. Ó. Rafa é um grande amigo, tá aqui com a Mari também, que é uma grande amiga. E pra mim é um prazer receber vocês. E eu só tô terminando porque eu tenho que ver um paciente daqui a pouco. Mas eu sei que vocês têm compromisso também. Cara, muito obrigado. Eu acho que a nossa ideia aqui é trazer pessoas que vão mudar o nosso ângulo de visão, assim. Eu acho que, pô, você fez isso aqui pra mim brilhantemente. Toda vez que eu converso com você, eu saio com a minha mente, assim, extremamente estimulada. E eu acho que pra quem tá nos assistindo, isso também vai ser muito importante. Essa experiência que você contou agora é uma das experiências mais maneiras que eu já ouvi, assim. E eu escuto alguns pacientes me dizendo, e isso é muito triste, que é insuportável estar comigo. E toda vez que eu ouço algo do tipo, algo parecido, eu lembro dessa experiência e falo, caramba, imagina essa pessoa ali, 1 hora e meia com ela para atravessar uma sala, deve ser um sofrimento absurdo. E o nosso papel, eu estou te incluindo nisso porque você está fazendo parte disso. O meu papel como profissional é tornar essa vivência consigo a cada dia melhor, entendeu? Eu não quero que as pessoas andem por aí na rua desestimuladas, tristes, angustiadas, num mundo que é cruel, a gente entende que é cruel, e não saber lidar com esse mundo é mais cruel ainda. Então, acho que a ideia do podcast é trazer algo de conforto, de informação, experiências para que as pessoas que estão nos assistindo criem ferramentas. Eu acho que muita gente que assistiu aqui hoje sai daqui com muita ferramenta para o mundo. Então, acho que o objetivo é esse, assim, que as pessoas terminem o episódio com mais ferramentas para lidar com o mundo. Pelo menos já vislumbrando possibilidade de ferramentas para ir atrás dessas ferramentas também, para ganhar mais posse delas, né? Você estava falando aí, veio uma frase aqui na minha cabeça que eu li uma vez, que é: não há quem fuja da própria pele. Né? Eu acho que essa frase ela traz aí pra gente uma série de reflexões, né? E eu não falei, né, mas só para colocar também junto aí no pacote a meditação, né? perfeito. Que durante a corrida eu também medito fora da corrida, né? Que a meditação é isso, é você estar com você, Sim. é você escutar você, é você escutar você. Uhum. Basicamente é isso, você está ali meditando. O que vem? Né? A meditação não é você bloquear, pelo contrário, é você acolher. Perfeito. Você começa a meditar, vem uma ansiedade, é entender isso, calma, por quê? Por que eu tô assim hoje? Por que eu tô, sabe? Eu se escutar, né? E acolher, e dar um caminho, dar um lugar para isso, né? Cara, é sempre um prazer conversar com você. A gente vai aí para vários lugares, né? A gente não tem fim. Nossa última prosa, inclusive, né? Era um domingo, segunda-feira, o dia começava cedo e tava lá eu e Marcão lá e tal. Aí ela lá, vambora, Marcão, vambora. Eu, calma aí, Lala, deixa a gente fechar aqui e tal, né? Porque a gente sempre nunca vai embora. Fecha, nunca fecha. É sempre, um prazer. Prazerzaço estar aqui. Trocando com você aí pro teu público, e sempre que precisar é só chamar que eu venho aqui pra vem gente mais vezes, bater esse papo. Já está convidado. Eu tenho como hábito dar um presente para todos os meus, já que eu não estou pagando, né? Mas eu dou um livro para cada convidado, e esse aqui eu tô te dando com dor no coração, porque eu queria ler antes de você. Eu tá vou dando ler para ver, Torres? Depois que eu terminar, eu passo para você. Biografia do Will Smith. Um livro novo, saiu agora, recentemente. Dizem que é sensacional. Maravilha. Tô te dando de presente como forma de agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que você faça bom proveito. Depois que eu ler, eu passo para você. A gente faz essa coisa de circular informação aí, as boas leituras, as boas indicações. Uma das coisas que me chama muita atenção na casa de vocês lá é a quantidade de livros que tem no chão, na estante e tudo mais. Sensacional. Por isso que eu tô te dando aí a biografia. Espero que você goste. Maravilha. Eu adoro o trabalho dele. Vai ser aí uma
Uma leitura maravilhosa. É em inglês ou em português? Esse é em português. Ah, facilitou. Bom saber. Show Cara, de bola. fala onde é que a gente te encontra aí, teu Instagram, e-mail, Cara, eu tô trabalho. sempre correndo pela lagoa. Às vezes pela orla também. Ó, se você estiver correndo na lagoa, alguém gritar você, é o Rafa, tá? Pode, eu sempre falo. Pô, eu sempre falo com todo mundo. Meu Instagram é Rafael com PH, Viana com 2 N's e o número 1. Basicamente essa é minha rede de contato, assim, né, com o público em geral. E é isso, tô aí. Próxima temporada do Vai Que Cola, a gente tá começando a gravar agora, 11ª temporada do Vai Que Cola. E em breve vai ter alguma coisa de teatro aí também para anunciar para vocês. Tem 2 filmes que eu rodei no ano passado e ano retrasado, que devem estar saindo ainda esse ano. Mas é isso, lá pela rede social eu vou comunicando tudo aí para vocês. E vem prova, mês que vem, 21 km, dia 2 de julho, se eu não me engano. 2 de julho, 21 km. E logo em breve vou estar anunciando aí a minha primeira maratona. Boa. Eu tô treinando, se bobear, eu corro com vocês. Show de bola. Pessoal, obrigado pelo carinho. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Dá o like aí, comenta. Isso é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo de qualidade para outras pessoas. E quem quiser me seguir lá na rede social é Dr. Marco Ferreira, tá? Tô principalmente no Instagram. Lá também a gente tem um conteúdo todo voltado para estilo de vida, saúde mental principalmente. E vai ter um prazer ter vocês tanto aqui quanto lá. Rafa. Desculpa, vou abrir um parênteses aí, porque o seu Instagram, cara, é uma ferramenta maravilhosa. Eu adoro lá o que você traz lá de conteúdo. E por diversos momentos, a sua fala lá me atravessou e fez com que eu desse um passo que, de repente, naquele momento eu não estava conseguindo. Então, assim, a gente não tem como mensurar o quanto a gente atinge as pessoas através dessa ferramenta. Então, eu deixo aqui verbalizado para você, olhando no teu olho, momentos que, às vezes, as coisas estavam difíceis em algum sentido, sabe? Assim, difícil para ir treinar, difícil para... E ao escutar você ali dando um depoimento, dando um relato, principalmente os que você faz durante a tua corrida ou a tua caminhada, porque a gente oxigena muito, né? Os insights vêm e tal. E, enfim, a gente não tem como mensurar o quanto a gente atinge o outro. E eu diversas vezes fui atingido pela sua fala ali. Sensacional. É o momento da corrida onde eu tenho minhas melhores reflexões, assim, sem sombra de dúvida. Só que lá em casa tá difícil porque eu tento treinar quase todo dia, né? Eu me desafio muito. Mas, cara, não dá pra acompanhar a Laísa. A Laísa tá acordando 4 da manhã todo dia pra treinar, né? Assim, o desafio dela é absurdo. Eu queria até chamar ela pra conversar. O que tá acontecendo na sua vida, minha filha? Você tá... Ela acorda 4, 5 ela tá treinando, 7 ela tá no trabalho, cara. Maravilha, maravilha. Não, maravilha. No final de semana ela acordou pra ir treinar, eu tava acordado ainda assistindo um documentário. Eu fiquei com vergonha e mudei. Fingiu que tava dormindo. É isso, galera. Obrigado, Rafa. Obrigadão, irmão. Abraço. Ali, ó.